Olá, seja bem-vindo a mais uma palestra, primeiro Congresso Brasileiro de Metodologias Ativas no Ensino. Se você está chegando por aqui agora, eu sou o professor Gessimar Martins, um dos idealizadores e organizadores aqui do primeiro Congresso Brasileiro de Metodologias Ativas. Uma satisfação imensa estar com vocês. Nós teremos aqui uma convidada muito especial, que é a professora doutora em Ensino de Ciência e Tecnologia, professora Luciana Boemer. Ela que vai falar um pouquinho para nós sobre metodologias ativas e as possibilidades interdisciplinares no ensino e aprendizagem. A professora Luciana ela é doutora em Ensino de Ciências e Tecnologias pela UTF-PR Ponta Grossa, é especialista em Educação do Campo pela FSB, licenciada em Matemática pela UEPG Ponta Grossa. Ela atua nos cursos de graduação em Agronomia, Engenharia de Software e licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Dois Vizinhos. A professora, ela é professora, né, permanente da pós-graduação em Formação Científica, Educacional e Tecnológica do PPG F7 e atualmente ela desenvolve pesquisas com as temáticas hortas em pequenos espaços e o ensino de ciências em matemática, metodologias ativas no ensino de ciências e matemática, educação matemática e educação do campo, matemática no contexto das ciências agrárias, ensino de ciências e matemática na escola do campo. Então, é uma satisfação muito grande receber a professora Luciana aqui. Professora Luciana, a palavra está com a senhora. Olá, pessoal, tudo bem? Então, eu sou a professora Luciana Boemer César Pereira, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Dois Vizinhos. Aqui no campus, eu atuo diretamente com as disciplinas voltadas à área da matemática, né? Então, eu atuo no curso de Agronomia, Engenharia de Software e Licenciatura em Ciências Biológicas, com disciplinas voltadas à matemática aplicada, cálculo, e também a álgebra linear, né? Também sou professora permanente do programa de pós-graduação em Educação Científica, Educacional e Tecnológica do campus Curitiba, onde atuo com a disciplina que se chama Metodologias Ativas em Ensino-Aprendizagem, né? E nesta palestra eu vou trabalhar com vocês metodologias ativas e as possibilidades interdisciplinares no ensino e aprendizagem. Então, vamos fazer uma retomada de alguns conceitos dentro das metodologias ativas e depois falar um pouquinho de como procederemos ou procederíamos, né, em caso no trabalho de projetos interdisciplinares. Eu começo com essa frase de Castelar para situar um pouquinho do que eu falo aqui. Nenhum conhecimento é estanque. A todo momento, um conhecimento se integra a outro, gerando uma síntese que, por sua vez, também se disseminará, dando origem a novos conhecimentos. Nesse processo, vão se relacionando áreas, saberes, competências em um todo interdependente. Então, essa citação, ela nos traz que os conhecimentos, os problemas reais e tudo que acontece no dia a dia, raramente eles vêm interligados a uma única disciplina, a um único conhecimento, né? Há uma integração entre os conhecimentos em diversas áreas, em diversas situações que nós precisamos lidar no nosso dia a dia. Para isso, vamos relembrar um pouquinho do que é metodologias ativas. Embora vocês já devam ter visto em outras palestras, em outros momentos, o que significa metodologias ativas. Mas para situar o que a gente vai falar aqui agora, né, eu trago novamente essa questão, né? Do que é a metodologias ativas? Já é de senso comum e a maioria das pessoas que estudam e falam sobre elas sempre vai vir à mente o quê? O aluno é o centro do processo de aprendizagem, né? Em vez de apenas receber informações, ele vai interagir ali, vai se envolver ativamente na construção do conhecimento, né? Então, aqui eu trago neste esquema, alguns termos que vão nos levar a entender o que é metodologias ativas. Em primeiro lugar, centro do ensino e aprendizagem é o aluno.
aonde nós temos autonomia, reflexão, problematização da realidade, o trabalho em equipe, inovação e, claro, o professor sempre mediando, facilitando, sendo um ativador desse conhecimento para que todos esses outros elementos esse aluno consiga adquirir ou consiga trabalhar em equipe, ele consiga problematizar a sua realidade, refletindo e, claro, trabalhando em inovação, né, em algumas situações. Para isso, nós vamos passar rapidamente por algumas, né, técnicas de metodologias ativas, para entender que muitas vezes não é uma única técnica isolada que vai fazer com que esse conhecimento do aluno seja ativado, né? Depende do conteúdo que você está trabalhando, depende da situação em que você está trabalhando. Falamos em metodologias ativas, claro, ligado ao ensino, à sala de aula, mas podemos pensar em metodologias ativas num curso, numa oficina, em algo diferente que a gente vai trabalhar, e não somente com alunos da educação formal, mas também na educação informal. A primeira metodologia que eu trago aqui é a aprendizagem baseada em projetos, definida aqui por Bender como uma utilização de projetos autênticos e realistas, baseado em uma questão, uma tarefa, um problema altamente motivador e envolvente, para ensinar conteúdos acadêmicos ao aluno no contexto do trabalho cooperativo para a resolução de problemas. Aqui, entendam, quando a gente coloca que é autênticos e realistas, nós estamos falando de projetos que tragam a realidade daquele curso que eu estou trabalhando, daquela turma que eu estou trabalhando, né? Seja ela no ensino fundamental, 1, 2, educação infantil, ensino médio, ensino superior, né? E tudo isso são reflexões, né, que o professor vai vir fazendo e percebendo, né, dentro da realidade que esses alunos estão inseridos. A próxima, bem conhecida, bem citada por todos, é a sala de aula invertida, né? Que consiste em fazer em casa o que era feito em aula, né? Então, por exemplo, aqui, né? Atividades relacionadas da transmissão dos conhecimentos e em aulas, atividades designadas a serem realizadas em casa, né? Então, ele vai assimilar esse conhecimento e vai resolver problemas e realizar trabalhos em grupos, por exemplo. É uma metodologia, que precisa também ser pensada, não é apenas dar uma leitura, algo para o aluno fazer em casa e deixar por si só, ou ele vai ler em casa e vai adquirir aquele conhecimento. Não, na sala de aula isso precisa ser colocado a par novamente, usando outras metodologias, inclusive, para um trabalho em equipe ou eles formularem outras situações dentro da sala de aula. Então, o que se entende é que é possível, né, envolver diversas técnicas de metodologias ativas, né, numa mesma aula, por exemplo, né? Você pode, em uma aula, ter a sala de aula invertida e, no retorno desses alunos para a sala de aula, você pode trabalhar uma aprendizagem por pares, um seminário, uma discussão, vários outros tipos de metodologias ativas que colocam esse aluno, né, como o protagonista desse processo de ensino e aprendizagem. Depois nós temos o ensino híbrido, que eu trago a Bacic Moran aqui, para definir, né, que é um processo flexível que combina e compartilha espaços, tempos, atividades, materiais, técnicas e tecnologias. Então, tudo isso, né, cria um ambiente de aprendizado mais rico e engajador, onde os alunos assumem o protagonismo de sua própria jornada educacional. O ensino híbrido, ele veio sendo já, né, comentado desde antes da pandemia, mas na pandemia ele foi utilizado com bastante ênfase, né? Principalmente nos momentos ali de isolamento e tudo mais. Outro muito utilizado e que há uma grande aceitação, né, pelos alunos é a gamificação. Eu trago a Fernandes 2020 para fazer uma definição, que é um instrumento que ameniza a dor de aprender, né? Alguns conteúdos específicos, né? E se tornando mais leve, porque desperta experimentar novos modelos de ensino e aprendizagem. Os jogos, né, eles podem desenvolver competências socioemocionais, interatividade, criatividade, persistência, senso de urgência, competição saudável, disciplina e outros.
É bem utilizado como metodologia a gamificação, né? Então ele utiliza ali elementos dos jogos para ensinar alguns conteúdos, né? Claro, não é todo o conteúdo que vai dar para fazer jogo, né? Existem conteúdos específicos e isso é o olhar do professor, e aí que entra o papel do professor dentro das metodologias ativas, né? Entender e escolher, né, os conteúdos corretos para trabalhar certos tipos de metodologias. Mas a gamificação é tida, tem uma boa aceitação, né? A literatura traz diversos trabalhos, diversos autores que já fizeram alguns experimentos aí, né? Experimentos educacionais, alguns relatos de experiências que trazem a gamificação como algo que a própria frase ali diz, amenizador de aprender, né? E faz com que esse aluno, né, também ali dentro desses elementos de jogos consiga compreender alguns conceitos, né, dentro das disciplinas. A outra técnica que eu trago aqui é o estudo de caso, né? Que consiste em apresentar de forma sucinta uma situação real ou fictícia para ser discutida em grupo. Então, ela envolve os alunos de forma ativa e motivada na busca por soluções. O estudo de caso, ele tem boa aceitação, por exemplo, na área da saúde, né? Onde eles podem fazer situações fictícias, né? De certas situações para trabalhar em grupo, discutir e resolver problemas ali que sejam de interesse de cada disciplina, de cada área, né? Seminários e discussões, né? Aí eu trago uma definição aqui também que está ligado, né? Trago até a etimologia do que é seminário, né? Está ligado a semente, sementeira, vida nova, ideias novas. Então, é uma técnica de aprendizagem que permite ao aluno desenvolver sua capacidade de pesquisa, de produção do conhecimento, de comunicação, de organização e fundamentação de ideias, elaborar relatórios, né, de pesquisa de forma coletiva. Então, são aqueles seminários em grupos e as discussões. E não é a apresentação do aluno pela apresentação do aluno desse seminário, né? Porque antes dele chegar a apresentar esse seminário, existe toda essa questão de pesquisa, ele vai produzir a sua apresentação, vai se organizar, né? E vai colocar isso de uma maneira organizada e de forma coletiva, né? Principalmente quando ela é em grupo e as discussões ali que são necessárias que sejam realizadas. A pesquisa de campos, eu trago uma definição de Lakatos aqui para definir isso. A pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações acerca de um problema para o qual se procura uma resposta, né? Então, as pesquisas de campo, né, muitas áreas utilizam ela como um estanque, áreas de agrárias, áreas de saúde, né, as áreas de exatas e da terra também, as áreas de engenharias, elas fazem essas pesquisas a campo, testando hipóteses, né, para comprovar ou ainda descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles, né? Então, também está dentro do escopo do que é metodologias ativas, porque numa pesquisa de campo, quem busca? Quem busca essas informações? É o aluno. Quem busca, né, o conhecimento sobre acerca de um certo problema, um fenômeno, né? É o aluno. Ele vai procurar uma resposta e depois ele vai sintetizar isso, né? E depois oferecer esse conhecimento à sociedade. Brainstorm, né? Aqui também trago uma definição do Garcia e tal. Consiste numa metodologia que leva o estudante a explorar seu repertório de palavras, opiniões, experiências ou ideias, né? Então, o professor aqui ele atua como moderador e ele abre espaço na sala para que os participantes contribuam à medida que as ideias a partir de um problema, né, definido surgem. Então, é dado um tema, um problema a ser resolvido, uma temática que está em alta, e esses alunos, por meio de palavras, opiniões, frases e as experiências do dia a dia dele, eles vão colocando, né, para o professor o que ele tem sobre aquele conhecimento, né? Conhecido também como tempestade de ideias, né? O que ele sabe sobre aquela temática, né? Storytelling, né? Também aqui Alves define ela é adaptada, né, à educação, a técnica da digital, né? A storytelling adotada, né, adaptada à educação, permite a criação de 3 tipos distintos de relato. As narrativas pessoais, né, que podem ser de histórias, experiências vitais que eles trazem, ou até fictícios, né? Para que funcionem bem, devem ter um começo atraente, um conflito e um desenlace com conclusão.
permite trabalhar a escrita, né, criativa, bem como a oralidade, assim como os temas transversais ou de educação em valores. Então, aqui, né, vai ser colocado uma temática, aí esse aluno vai colocar o que ele tem, aí vai haver um conflito com uma outra opinião que não é a mesma dele, e depois uma conclusão, né? E essa conclusão ela pode estar mais baseada em uma ou noutra opinião, ou a junção das duas opiniões, de maneiras que elas possam se complementar. O peer instruction, ou ainda aqui a gente pode falar que ela pressupõe, né, envolver os estudantes da sala de aula numa metodologia que tenha o ponto central seja o debate, né, e a troca de opinião também entre os estudantes. Essa técnica, então, ela foi criada pelo professor Eric Mazur, né, na década de 90, e tem como ponto central o debate e a troca de opiniões entre alunos sobre a supervisão e intervenção, quando necessário, por parte do professor. Então, assim, ele pressupõe questionamentos mais estruturados e que envolvem todos os estudantes da sala, tá? A aprendizagem por pares, também ligada a essa técnica ali, né? Eu coloquei novamente aqui, também conhecida, né, como aprendizagem por pares, porque você vai ter opiniões diferentes e tudo mais. O design think, né, segundo o Brown aqui, não é apenas uma proposta centrada no ser humano, mas é uma atividade essencialmente humana, nas suas palavras, e ele se baseia na capacidade de ser intuitivo, reconhecer padrões, desenvolver ideias que têm um significado emocional além da funcional, nos expressar em mídia além de palavras ou símbolos, né? Também uma metodologia, né, uma técnica interessante e que também pode ser utilizada em entrelace com outras técnicas, né? De repente, após uma discussão por pares, formar ali uma atividade ali, né, que coloque isso num padrão, né, ou uma ideia única, ligar essas duas opiniões, formando um padrão dentro dessa temática. E isso aqui eu não estou dando exemplos ainda, porque pode ser utilizado em muitas áreas, né, em diversas situações em que o ensino e a aprendizagem estejam presentes. A cultura maker também é algo bem aceito entre os alunos, principalmente de ensino fundamental e médio, né? Alguns autores da literatura trazem isso. E eu trago a definição de Souza, que resume esse conceito como de cultura maker, que pode ser conceituado como um movimento inserido dentro das metodologias ativas, no qual esse aluno experimenta aspectos teóricos na prática por meio da resolução de um problema ou na construção de suas próprias criações, não limitando o aluno, permitindo que o estudante utilize ferramentas que estão ao seu alcance, seja digital ou seja físico, para construir seu conhecimento. Né? Então, aqui eles ainda comentam também, né, a cultura maker como mão na massa, né? De repente, quando fala digital ou físico, eu posso trabalhar com elementos físicos, mas também posso ter ferramentas digitais ali para que esse aluno coloque seu conhecimento, ele mostre aquele conceito das diversas maneiras possíveis. A aprendizagem baseada em problemas, né? Eu trago a definição de Dourado e Souza, que é uma estratégia centrada no aluno por meio da investigação, tendo em vista a produção do conhecimento individual ou em grupo, né? De forma cooperativa e que utiliza técnicas de análise crítica para a compreensão e resolução de problemas, de forma significativa e interação contínua com o professor. Então, aqui, a aprendizagem baseada em problemas, em algumas áreas do conhecimento, ela pode vir como investigação. Investigação no ensino de química, investigação no ensino de física, de matemática, principalmente as áreas mais exatas utilizam essa questão da investigação, né? De você investigar um problema, você tem um problema para resolver, você vai testar técnicas, né? Vai tentar visualizar uma maneira de resolver, depois você pode ir para o grupo maior e mostrar o que cada um fez dessa aprendizagem, do que buscou, né, dessa solução, e depois formularem, né, uma solução viável ali, sempre em contato com o professor. Muito bem, e assim eu finalizo, né, falando aqui dessas metodologias, né, fazendo um resgate de algumas delas.
né? Elas não são todas aqui. Existem outras aqui que não foram colocadas, como, por exemplo, a rotação por estação, acabei não colocando aqui, mas que são técnicas interessantíssimas que existem também, né? Mas as outras aqui, a grande maioria das mais utilizadas, né, por aí, né, foram colocadas. Por que eu faço esse resgate inicial das técnicas e metodologias ativas? Para que quando a gente for pensar em projetos interdisciplinares, a gente pense que quando eu falo de ações interdisciplinares na sala de aula ou o trabalho com interdisciplinaridade num curso ou numa oficina, eu preciso pensar também que outras técnicas de metodologias ativas estão. Quais técnicas irão contribuir para que esse momento aconteça, para que esse aluno consiga compreender esses conceitos ou ele consiga elaborar um conhecimento, né? Eu trago esse esquema que fala um pouquinho do que são essas ações interdisciplinares, né? E tem quatro palavras aqui que definem e que fazem com que essas ações interdisciplinares ocorram. O problema, eu preciso de uma resolução de um problema do mundo real, né? Claro, existem áreas que de repente não é possível trabalhar um problema tão do mundo real, mas o quão próximo nós conseguimos chegar da realidade, mais interessante fica. Aí nós temos o contexto, né? Temos questão, contexto e cooperação. As questões, tratar questões atuais e de relevância. Depois, o contexto, análise do contexto em que o estudante está inserido e, por fim, a cooperação, diálogos sobre temáticas. Então, quando se fala em interdisciplinaridade, nós estamos falando do entrelace do conhecimento, né? A interdisciplinaridade, né, no ensino, né, ela busca integrar conteúdos, né, de diferentes disciplinas para que o aluno compreenda esses conhecimentos de forma ampla e conectada com a realidade. Vamos falar de algo bem alta, por exemplo. Vamos trabalhar um projeto de sustentabilidade. O que nós conseguimos envolver dentro de um projeto de sustentabilidade, por exemplo? Nós temos a parte de ciências, né, quais os impactos ambientais, né, disso. Nós temos geografia, o uso do solo, a questão do clima. Nós temos língua portuguesa, por exemplo, na produção de textos e nas apresentações, e na questão da oralidade, no diálogo, nas discussões. Nós temos a questão da matemática, por exemplo, trabalhar estatísticas sobre o consumo de energia. E também, mais um exemplo, a arte, né? A criação de campanhas visuais, né? Onde eu trabalhe com imagens que façam. Quando eu falei dessas disciplinas, vocês conseguiram compreender quais técnicas de metodologias ativas nós poderíamos ter trabalhado ali? Pensaram nisso? Quando eu vou trabalhar uma campanha com campanhas visuais, qual dessas técnicas que eu vou envolver ali? Né? Quando eu vou trabalhar a questão dos impactos ambientais, poderia fazer uma tempestade de ideias para ver o que esses alunos entendem por impactos ambientais, né? E produção de texto, um seminário onde ele possa trazer algumas informações que ele vai buscar, que ele vai pesquisar. Ou mesmo uma sala de aula invertida, enviar um texto para que esses alunos leiam e depois tragam a sua opinião, um texto, uma notícia, né? Uma notícia impactante, né? Para que esse aluno consiga visualizar esses problemas que a sociedade vem trazendo, né? Em relação a essa questão da sustentabilidade, né? E como que as metodologias ativas favorecem, então, essa interdisciplinaridade, né? Por que o uso da interdisciplinaridade ela favorece, né, com que as metodologias ativas, né, elas consigam ser trabalhadas de maneira eficaz e de maneira com que o conhecimento, né, esse aluno consiga obter o conhecimento? Porque eles valorizam problemas reais, que raramente estão ligados a uma única disciplina, né? E ainda também eles promovem o trabalho em equipe, né? E que exige, né, a colaboração entre os saberes. O próprio trabalho em equipe, ele já vai exigir
essa conversa, essa colaboração. E ainda ela incentiva a autonomia e a investigação desse aluno, né? Permitindo que ele transite, né, em diferentes áreas do conhecimento, tá? Aqui, vou mostrar agora para vocês algumas etapas, né? Esse aqui é do livro da Basic, né? Quem já leu o livro conhecem essas etapas. Para formular umas ações interdisciplinares, ou seja, os projetos interdisciplinares. Nós temos uma etapa zero, que é quando é definido esse problema, né? Qual é esse problema que vai ser trabalhado. Depois, as primeiras conversas, né? Um panorama dessa investigação. Depois, conversa com especialistas, né? E aí a gente vê aqui a questão da interdisciplinaridade acontecendo, né? Então, de repente, vou fazer esse trabalho na escola, com diversos professores, numa turma, com as disciplinas que eles possuem. Quais serão as disciplinas que vão poder ser entrelaçadas aí? Quais os conhecimentos que serão, que agirão de forma colaborativa? Depois, o trabalho de campo, né, que é realmente fazer essa busca, a investigação disciplinar, né, a organização dos conhecimentos obtidos, a elaboração do produto final e a análise dos resultados. É uma pesquisa em si, né? Isso, quem faz pesquisa conhece muito bem que esse é o processo. E percebam que esses processos, eles são interdisciplinares. Em sua grande maioria, eles são processos interdisciplinares que vão interligando, né? Vou dar um exemplo aqui, um exemplo que está dentro do que eu trabalho como pesquisa e extensão. Acabei não dizendo no começo da palestra, eu tenho projetos, embora seja da matemática e esteja no programa de educação científica e tecnológica, meu projeto de extensão principal, né, e de pesquisa, ele é voltado à temática de hortas escolares. Mas vamos pensar aqui, por exemplo, um projeto interdisciplinar com metodologia ativa, a criação de uma horta comunitária escolar, por exemplo, que é algo que está bem alta, tem várias escolas, vários municípios trabalhando bastante essas temáticas. O que a gente pode fazer? Uma aprendizagem baseada em projeto, né, o PBL, né, a técnica em si maior envolvida. Aí a gente vai ter em ciências, estudos, né, sobre solo e planta, depois nós vamos ter matemática, que vai calcular orçamento, que vai calcular dimensões, que vai fazer estatísticas sobre isso, e também verificar a probabilidade de certas plantas irem para frente ou não, dependendo da localidade, da região. Nós podemos criar vídeos e cartazes para divulgar, né? Seja para pedir ajuda da comunidade para começar e fazer o espaço acontecer, organizar o espaço, seja para conseguir recursos. E depois a gente tem questões de geografia e sociologia, discutir questão social e ambiental envolvida nessa prática da horta comunitária, né? Então, analisem, é um exemplo simples que está dentro daquilo que eu trabalho em particular, mas que cada um de vocês que está assistindo nesse momento pode pensar maneiras diferentes dentro da sua disciplina, dentro do seu trabalho, de fazer com que isso aconteça. E aí vem essa questão chave, né? Cada um que está assistindo, seja professor, ou seja pessoas de outras áreas, ou até que nem tenham ligações com a educação. Quais conceitos, elementos de uma aula, curso, oficina podem ser trabalhados de forma cooperativa? É importante pensar quais conhecimentos dentro da minha disciplina vão envolver ou vão estar envolvidos dentro de outros conhecimentos, dentro de outras situações, né? Então, aqui fica essa pergunta, porque a questão de se trabalhar numa aula, num curso, numa oficina de forma cooperativa, ela vem trazer mais sentido ao conhecimento, né? Que está ali a todo momento, inclusive modificando, né? Então, analise situações de disciplinas mais técnicas, onde a todo momento há mudanças, né, dentro desses conceitos, ou a inserção de novos conceitos, de novos conhecimentos dessa disciplina, né? E vamos pensar também
o que das outras disciplinas poderiam contribuir com a minha disciplina, né? Eu vou trabalhar matemática, mas não tenho domínio dela. É nesse momento que começa essa questão da cooperação, né? Essa cooperação para que esse aluno consiga buscar esse conhecimento, esse ensino-aprendizagem. Então, muitas vezes a preocupação é: "Ah, eu não conheço, não sou dessa área", mas o aluno está ali trabalhando com todas as disciplinas, né, só que separadas em suas caixinhas. Se ele for em busca desse conceito, ele trazer para a sala de aula e ele interagir com o meio, contar sobre isso, muitas vezes esse conceito pode estar ligado à sua vida cotidiana, ao trabalho de alguém da família, e tudo isso vai se interligando, né? Então, é um questionamento que eu gosto de fazer e deixar para que vocês visualizem, né? Quais conceitos, elementos de uma aula, eles podem ser trabalhados de forma cooperativa. E, por fim, para pensar, né? Para pensar, então, em quem aí, saindo daqui desse momento em que eu estou falando com vocês, pense em fazer um projeto interdisciplinar, trabalhar uma aprendizagem baseada em projetos. Qual temática está em alta, né? Quais os outros projetos, né, utilizam conceitos dessa temática? Já existem projetos que tragam isso? Como integrar esses projetos? É possível integrar projetos e de que forma, né? A extensão universitária, ela está aí, né, e ela vem trazendo, vem buscando nos últimos tempos aí diversas maneiras de integrar projetos, de integrar situações, né? Então fica esse momento para a gente pensar, né, nas metodologias ativas, né? Sempre pensando como fazer, dar sentido ao conhecimento, né? E, e o engajamento dos alunos, né? Motivar esses alunos a participarem ativamente. E mais do que isso, né? Desenvolvimento de habilidades do século XXI, criatividade, colaboração, comunicação e pensamento crítico, né? Tudo isso, né, fica ali como digamos assim, uma provocação para que vocês pensem dentro das disciplinas de vocês em projetos interdisciplinares e pensem nessa interligação, para que esse aluno consiga construir conhecimento de forma interligada e não de forma separada, né? Que ele consiga resolver os problemas que virão na sociedade, né? Seja a área que ele vai seguir depois, pensando que um projeto interdisciplinar pode fazer com que um aluno decida muitas vezes o que ele vai seguir na sua vida futuramente, o que ele vai buscar, né? E assim por diante. Aqui são as referências que foram utilizadas nesta apresentação, tá? E é isso, né? Agradeço a atenção, né? E espero contribuir em outros momentos também, ok? Muito obrigada.